Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Nessa mensagem quero dar continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. E hoje estou lendo o capítulo 7 de Lucas, versículo 1 ao 11. E nesses versículos está escrito: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Bom, após o Senhor Jesus ele ter terminado de dar os seus ensinamentos no capítulo anterior, ele havia ido para Cafarnaum. E durante esse período havia um centurião romano ele tinha um servo que ele valorizava muito, mas aquele servo ele ficou doente e estava perto de morrer. Mas de alguma maneira, aquele centurião ele ouviu sobre a fama do Senhor Jesus. Ele ouviu sobre os seus feitos dos milagrosos, de que Jesus ele curou enfermos de diversos tipos. E também viu a sua sabedoria. Aquele homem, ele creu em Jesus. E pelo que me lembro, esse homem aqui, ele tomou uma atitude semelhante à de Naaman. Naaman, ele foi um capitão da Síria. Ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era um estrangeiro. Mas ele ouviu falar sobre um profeta de Deus. E aquele homem, ele creu que se ele fosse até aquele profeta, Deus lhe concederia a cura. E Naaman não apenas creu, ele tomou uma atitude de fé. Ele saiu de sua terra e foi lá para Israel para receber o seu milagre. E também, aquele homem, ele humilhou a si mesmo, porque o profeta havia dito para ele se molhar 7 vezes no Rio Jordão, que estava muito sujo. E por que ele fez isto? Por que era necessário ele fazer isto? É porque aquele homem ele era soberbo. Então, se ele quisesse receber o seu milagre, ele precisava se humilhar. Porque a Bíblia diz em primeira epístola de Pedro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso aqui está aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Naamã, por ele ter crido em Deus e ter demonstrado humildade ao Senhor ao humilhar a si mesmo, o Senhor honrou a fé daquele homem. E também o honrou porque ele obedeceu a sua palavra dita por meio de seu profeta Eliseu. O que a mamã e este homem ele tem em relação? Esse centurião romano,
Ele estava a quilômetros de distância de Cristo, e ele também era um estrangeiro. Mas ainda assim, ele ouviu falar sobre Jesus e ele creu. Este homem, ele pode curar o meu servo. Então, aquele homem, ele, ele enviou pessoas para que fossem até Jesus e trouxessem ele para si. Ele enviou alguns anciãos judeus. E aqueles homens judeus, eles tentaram convencer a Cristo para que ele viesse. E o que eles usaram como argumento? Aquele homem, ele merece o seu favor, porque ele ama Israel, e ele nos edificou uma sinagoga. O Senhor Jesus, ele não disse uma palavra como, este homem ele não merece. Ele simplesmente ouviu o que eles disseram e foi até eles. O Senhor Jesus, ele foi julgar aquele homem por si mesmo. Ele foi julgar aquele homem, não segundo o que ele ouviu de outras pessoas, mas sim ele queria ver se aquele homem verdadeiramente era digno ou não de receber um milagre. O Senhor Jesus, ele andou por quilômetros de distância, e quando ele estava chegando perto de casa, o centurião percebeu a presença de Cristo. E aquele homem, por um ato de humildade, ele enviou seus amigos para falarem por ele na presença do Senhor Jesus. O Senhor, não se incomode, eu não sou digno de receber você em minha casa. Nem me julguei digno de estar na sua presença. Mas eu creio que uma palavra, basta o Senhor dizer uma palavra, e o meu servo será curado imediatamente. Eu reconheço, Senhor, que Tu és uma autoridade, assim como também sou. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E a outro, faça isso, e ele o faz. Quando o Senhor Jesus ele viu isto, quando ele ouviu essas palavras, ele ficou maravilhado. Do porquê? Porque ele não tinha visto alguém ter tanta fé e humildade no povo de Deus, como aquele homem que nem fazia parte do povo de Deus. Aquele homem, ele cria em Jesus, cria no poder dele, e de que ele era tão poderoso que bastava uma palavra, isso era suficiente. E além de crer, ele reconhecia que Jesus não é um homem qualquer. Ele reconhecia que Jesus, ele é Senhor. Talvez ele já tinha reconhecido que o Senhor Jesus, ele é rei, ele é o Messias que Israel estava esperando. Talvez ele não soubesse tanto sobre o Messias, mas talvez ele já havia entendido que este homem, ele veio da parte de Deus. Ele é um profeta, ele é uma autoridade estabelecida pelo Senhor. E após o Senhor ter ouvido isso, ele voltou para a multidão que estava seguindo. Havia muitos judeus judias seguindo ao Senhor Jesus. Ele disse que nem ainda em Israel ele achou tanta fé. O Senhor disse isso porque realmente era uma grande falta no povo de Israel. Mesmo eles sendo o povo de Deus e tendo as Sagradas Escrituras consigo, eles ainda assim não estavam crendo na palavra do Senhor. Mas uma pessoa estrangeira que não sabia quase nada sobre a Bíblia, talvez realmente não sabia nada sobre a Bíblia, ela ainda assim creu. Ela creu em Deus e creu em Jesus. E por isso também ela foi honrada. No versículo 10 foi mostrado que aquele servo, ele foi curado de sua enfermidade. Porque aquele homem, o Senhor dele, teve fé no Senhor, e por isso recebeu o que queria. Essa parte aqui essa parte sobre nem ainda em Israel tem achado tanta fé, deve servir como um ensinamento para nós, assim, que nós que somos parte do povo de Deus, nós que somos a igreja, nós devemos crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo,
devemos crer neles e também e pôr a nossa esperança neles. Ter essa certeza de que eles dizem a verdade, eles cumprem suas palavras, e eles são poderosos. Eles podem fazer qualquer coisa, porque o Pai e o Filho, eles são todo-poderosos, são onipotentes. O Senhor, ele pode desfazer o impossível, com a mesma facilidade que nós temos para respirar. Então, portanto, que nós tenhamos mais fé e não sejamos como os incrédulos. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso, que busquemos crescer na fé. E como fazer isto? Que nós oremos mais, que nós ouçamos mais a palavra de Deus e acreditemos nela. E que a nossa fé ela seja demonstrada com atitudes e não só com palavras do tipo eu creio, eu acredito. Que nós demonstremos confiança em Deus. Por exemplo, se você está doente e está esperando uma cura, ora, e você já pediu ela com fé, então não diga, Deus me curará, em nome de Jesus. Diga isto. E também esteja esperando por sua cura. Não fique esperando o pior acontecer, mas espere que a sua cura ela chegue, porque ela chegará. Se você tem fé no Senhor e você pediu isto a Ele, o Senhor ele é fiel. Jesus ele prometeu durante a Santa Ceia e aos seus discípulos que tudo quanto eles pedirem em seu nome, ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Bom, este aqui é o estudo bíblico de hoje. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, gostou dela, peço-me, deixe seu comentário, dizendo que gostou, e o que você aprendeu hoje, o que você conheceu hoje nesse estudo bíblico. E aperte o botão de gostei e compartilhe este vídeo para os seus. E assista meus outros vídeos no YouTube e divulgue este canal para que mais pessoas venham conhecer e entender a palavra de Deus. Eu prometo esses vídeos que tenho anunciado. E também lhe digo para vocês se lembrarem. Busquem crescer na fé e demonstrem a sua fé não somente com palavras dizendo eu acredito. Demonstre a sua fé com atitudes. Isso. Este aqui é um exemplo de atitude. Já viu aquele teste de confiança, sabe? Em que a pessoa ela cai de costas, confiando que o seu companheiro ou companheira vai se segurar? Então, de maneira semelhante, isto é um ato de fé. Com o Senhor seria algo assim. E já disposto a cair de costas, estás confiando que Deus vai te segurar. Não estou dizendo para você fazer isso no sentido literal. Esse aqui é um exemplo, uma figura para você entender como demonstrar a sua fé com atitudes. Isso. Se porventura eu não expliquei bem essa parte, peço que isso me perdoe. Bom, até a próxima, meus irmãos, se o Senhor quiser. Que Deus abençoe cada um de vocês.